Olá, sou José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e também presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos iniciando mais um podcast, Poder e Educação. E hoje o nosso convidado é o Vicente Suzuki. Ele é advogado, especialista em direito empresarial, contratos, mercado imobiliário e reestruturação e estruturação de negócios. Ele é sócio fundador do escritório Moreira Suzuki Advogados. Ele tem foco no direito empresarial, assessoria jurídica e estratégica para negócios. O Vicente, além de advogado, fez MBA em Business Law pela FGV, especialista em contrato design pela FGV também, e durante a sua vida acadêmica também fez uma pós-graduação lá no INSPER. E quando a gente fala do Vicente, estamos falando de uma pessoa especialista em operações societárias, fusões, aquisições, contratos complexos e planejamento jurídico de negócio, buscando, claro, para o empresário e para as empresas, eficiência, segurança jurídica e visão prática. Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Poder e Educação. Barbieri, é um prazer enorme estar aqui, uma honra. Com certeza você ia falar, mas eu já vou me adiantar. É uma honra reencontrar você aí pela vida, você que foi meu professor há muito tempo atrás, e poder trilhar aí a vida profissional e a vida no terceiro setor, no voluntariado próximo de você, é sempre um prazer, uma honra. Sabe que é um prazer e uma honra reencontrar alunos. E a gente, quando está dando aula, e tem muitos alunos assistindo, muitos da área de licenciatura, então serão professores. Quando a gente está dando aula, a gente semeia, a gente né, está plantando lá. E quando a gente reencontra, a gente fala, nossa, deu certo, deu fruto. E eu contribuí um pouquinho. Que legal você lembrar disso, com certeza eu ia falar mesmo, né, porque é um orgulho para nós professores encontrar os nossos alunos. E agora estamos juntos, né, na Assim, em diversos projetos, pensando no desenvolvimento dos nossos empresários aqui de Maringá, na região também, e a gente está sempre focado no desenvolvimento deles e também no desenvolvimento da nossa cidade, né, que é uma referência, está entre as melhores cidades para se viver, fazer negócio e também criar os nossos filhos, né. Você sabe que a gente fala muito, né, lá na Assim, que o voluntariado, o associativismo é uma marca muito característica aqui na cidade, mas agora você falando, acho que é importante a gente destacar esse papel do professor, né, porque acho que nós temos ótimos professores aqui na cidade, e eu estava conversando com meu filho esses dias, e você vê, o Heitor, daqui uns anos talvez ele assista isso, mas ele estava num domingo. Ele estava meio tristonho, assim, e falou assim: "Pai, eu queria que chegasse logo segunda, porque vai ter aula de história com a minha professora, e eu quero muito assistir aula". Então, esse poder transformador dos professores, acho que marca muito as nossas vidas e define muitas carreiras, né, que a gente vai seguir. Então, você resumiu aí umas coisas que eu andei fazendo, mas eu acho que os professores na minha vida foram muito importantes, dentre eles você. Depois a gente conta um pouco mais dessas histórias. Nossa, muito obrigado, fico lisonjeado, sabe, fiquei agora aqui até um pouquinho emocionado, porque a gente nunca tem noção, né, do nosso papel em sala de aula. E o professor, primeiro, ele tem, claro, tem uma formação continuada, e eu acredito muito que ele tem que se respeitar, se valorizar, para que a classe possa ser valorizada nesse país. É uma classe que não é valorizada. Nós fomos juntos para o Japão, você voltou mais 2 vezes, e lá é um país onde realmente o professor é um profissional valorizado, né. E que a gente aprenda um pouquinho com essa tradição japonesa que é milenar e todos nós admiramos, né, e que a gente possa ter cada vez mais jovens veredando para essa profissão que ela é maravilhosa, viu. É verdade. Acho que os professores têm uma carreira, bastante, vamos dizer, desafiadora aqui no país, né, e é muito importante que eles sejam reconhecidos, e eu acho que enxergar
naqueles alunos, porque são centenas, milhares de alunos durante uma vida, né? E esse poder de semear realmente é maravilhoso. Então, mesmo numa cultura que não respeita nem valoriza tanto os professores, eles já fazem toda essa diferença. Imagina se a gente conseguisse valorizar ainda mais, né? Eu acho que é importante. Verdade. Vicente, o que levou você a escolher o direito empresarial como sua principal área de atuação? Eu sempre quis ser advogado. E antes, mais jovem, assim, eu sempre falava: "Não, eu acho que desde o primeiro colegial ou até antes me tinha decidido que queria ser advogado". Mas aí depois, agora já nos 40 e poucos, e depois de muita terapia, eu acho que é um pouco, claro, da personalidade. Eu sou meio, entre aspas, "briguento", eu gosto de argumentar e tudo mais. Sempre gostei muito de ler. Sempre gostei também das matérias de humanas, mas gostava de matemática, gostava das outras coisas, sempre fui um bom aluno, assim. Mas eu acredito que também tenha sido por influência do meu pai, que não foi advogado, mas, assim, por isso que eu comentei da terapia. Hoje eu vejo que ele, acho que meio que queria ter sido advogado. Então a gente assistia muito filme de tribunal, ainda que, né, o aqueles filmes de tribunal não tem muito a ver com o que a gente faz aqui no Brasil. Então, acho que foi também por influência do meu pai, que eu fui enveredar pela advocacia. Mas depois que eu entrei e fiz faculdade de direito, enfim, só fiz vestibular para direito, eu me identifiquei. Eu não conhecia muito os detalhes das matérias, né, antes de entrar, mas eu acho que foi por aproximação mesmo, de entender as áreas do direito, e aquilo que mais me cativou foi o direito empresarial. Você fez direito aqui na Universidade Estadual de Maringá, fez pós-graduações na FGV e no INSPER. Essas 2 são, prêmios no Brasil, são referência para todos nós. E o que estas pós e o que a graduação te deu de base para poder fazer, né, ou executar essa função do direito empresarial e tão específica em fusões, aquisições, elaborar contratos? É um conhecimento bem específico, né. Eh, Hoje lá no escritório a gente trabalha com pessoas muito jovens, né, a gente tem esse viés de formar, então a gente gosta muito de ter estagiários, e temos advogados hoje. A advogada mais sênior nossa hoje, ela foi nossa estagiária, entrou no segundo ano de faculdade lá no escritório. E eu costumo dizer para eles que quando você faz, graduação, é meio que quando você implanta um jeito de pensar aquela profissão dentro da sua cabeça. Você não necessariamente vai aprender detalhes práticos daquela profissão. Só que se você não tiver esse hardware instalado dentro da cabeça durante a graduação, você não consegue criar os raciocínios necessários para aquela profissão. Então, a graduação, e eu tenho também muita gratidão por ter me formado na UEM, ter tido ótimos professores, me deu um embasamento de raciocínio jurídico e de teoria do direito, assim, muito boa. Então, isso cria uma base sobre a qual você depois, adquire conhecimentos específicos. E aí, a partir do momento que eu decidi trilhar essa carreira do direito empresarial, eu senti necessidade de buscar esses conhecimentos mais específicos. E aí eu acho que existe a pós-graduação, que na pós-graduação você usa aquela base sólida que você consegue na graduação, e aí aprofunda, né, em determinadas matérias. E aí, sempre tive esse desejo. Na época, eu não conseguia, cheguei a pensar em me mudar para São Paulo para fazer graduação e tudo mais. A gente não tinha, capacidade para fazer isso. Então eu acabei, meio que realizando, acho que um sonho, fazer pós-graduação nessas instituições aí, que são realmente de ponta. Hoje você trabalha com aquisições, fusões, reestruturações ou reorganizações societárias. Quais são os maiores desafios? Principalmente quando você está mexendo com uma coisa muito complexa, que é negócios, e esses negócios, muitas vezes, fusões não acontecem do dia para a noite, é demorado, tem que ver muitos pontos positivos, pontos negativos. Às vezes a empresa é familiar, né, às vezes existem vários
sócios naquelas empresas, quais são os maiores desafios? Porque às vezes até funciona ali como psicólogo, né? É verdade. Então, assim, a gente está falando muito de educação e eu acho que esse é o propósito, né. Eu falei da graduação e falei da pós. Na pós, a gente adquire aquilo que hoje se fala, né, que é hard skill, então é conhecimento técnico. Só que para atuar nesse tipo de operação, não é suficiente você ter a base da graduação e o hard skill específico da pós-graduação. Acho que o maior desafio, que foi a tua pergunta, é a multidisciplinariedade. Então, assim, não dá para você atuar em direito empresarial, em operações complexas, se você não conhece, por exemplo, sobre administração, gestão, negócio. Porque você precisa entender o negócio que você está operando para que os contratos, os documentos que vão refletir aquela operação efetivamente sejam equilibrados e mitiguem os riscos e potencialize os resultados daquela operação. Então, assim, eu tive que aprender muito sobre negócio para conseguir, então, não só da parte de gestão propriamente dita, mas da parte financeira, né? Então, precisa ter um conhecimento de finanças para poder fazer M&A, né? Operações societárias, ou mesmo contratuais. Precisa ter conhecimento de negociação, que é soft skill, porque realmente eh, as mesas de negociação são muito complexas, são valores muito altos envolvidos, interesses muito profundos envolvidos, então é importante ter essa habilidade de negociação e até mesmo de psicologia. Hoje, e eu gosto também de dizer isso lá no escritório, né, a gente preza muito pela capacitação contínua, então pela vida toda. Hoje o que eu estou fazendo de capacitação é um curso sobre psicologia positiva. É um curso online, mas é lá da Universidade Yale, e fala sobre a ciência do bem-estar. Então, que é uma das grandes temáticas aqui do mundo atual, uma das dores que a gente mais enxerga, que é a saúde mental, né. Uhum. Mas os conceitos da psicologia positiva ajudam nessas operações mais complexas, porque realmente são muitos os viés, muitas as camadas, né. E e essa é a beleza. Eu gosto, assim, de quebra-cabeça, sabe, tipo puzzle. E, além de tudo isso, a gente tem ainda o cenário nacional, que muda a todo momento. Isso obriga você a continuar, com certeza, e mais os advogados que trabalham com você, constantemente se atualizar, estudar, né, porque o governo edita uma medida provisória, tem uma reforma tributária vindo aí, isso tudo também influencia muito. Influencia demais. Por isso que meu filho fala, né, o Heitor, a Luísa fala também: "Ah, papai, eu tô no quinto ano, eu tô no terceiro ano, falta só X anos para terminar o ensino médio". Aí eu falo para eles: "É, falta X anos para terminar o ensino médio, mas assim, você nunca vai parar de estudar". Eu falo: "Papai nunca para de estudar", porque vários desses cursos eu fiz já recentemente. E lá no escritório, por exemplo, a gente tem trilhas trimestrais de capacitação individuais por pessoa, e nós temos mais de 30 advogados e colaboradores lá no escritório. Cada um deles tem uma trilha específica que reúne hard skill, soft skill e hoje tecnologia. Por quê? Porque é inteligência artificial, enfim. Então, essas 3 vertentes, todos os dias e todas as semanas, cerca de 5 a 8% da carga de trabalho, a gente determina para capacitação. Justamente por conta dessas coisas que você está falando. Tipo, a gente navega, né, o empreendedor aqui no Brasil é um herói, né. E quem mexe com lei no Brasil, ou quem estuda lei no Brasil também tem que ser um herói, porque é uma mudança, uma volatilidade gigante. Então é complexo, é complexo. No caso de vocês, né, mais complexo ainda, porque tem o jurídico, que muda constantemente, as atualizações, os acordos, né, e tem a empresa. Já é uma empresa considerável, de 30 a 40 colaboradores já é considerável. É. Agora quando você está, né, elaborando esses contratos, conversando, fazendo pré-contrato, assim, o que que você dá de dica para que, os empresários tenham menos problemas ou não tenham problema de litígio lá na frente?
Tem várias, mas vou tentar eleger algumas aqui. Sim, é muito complexo, eu concordo com Não, você. mas assim, uma das coisas muito importantes é entender que o contrato precisa ser equilibrado. Não existe mais aquele mundo de que, por conta da assimetria de informação, você vai querer colocar, entre aspas, "pegadinha" no contrato, né. Contrato é uma forma de você equilibrar vários pratos. Pensa então naquele equilibrista do circo, que está equilibrando vários pratos. Elaborar contrato é uma arte parecida com aquilo, porque são muitos interesses em jogo, e interesses conflitantes. E as partes elas têm que estar cientes de quais interesses elas vão potencializar e quais elas vão mitigar ou conceder. Então, é como se você tivesse que equilibrar aqueles pratos em cada cláusula. Então, acho que o importante para evitar litígio é que o contrato seja equilibrado, né. Claro que tem nas mesas de negociação, sempre vai ter uma parte que eventualmente vai ter um pouco mais de força na mesa. Então não quer dizer que sempre vai ter que ser 50-50, vamos dizer assim, um equilíbrio igual, porque isso é o ideal, é utópico. Mas ele tem que representar as posições das partes dentro daquela relação. Então esse é um primeiro ponto bastante claro, assim. E o outro é que, às vezes, os clientes, os empresários, eles até ficam incomodados, mas os que estão mais experimentados, eles já sabem. O advogado é aquele profissional que, quando está escrevendo contrato, ele pensa no que pode dar errado. E não quer dizer que o advogado quer que dê errado, porque eu acho que o advogado de negócios, né, nessa nossa área, a gente tem que ser catalisador de negócio e não aquele que gosta de barrar as coisas, porque empreender é risco, né, precisa tomar risco para empreender. Só que o empresário muitas vezes não gosta de pensar naquilo que pode dar errado, e a gente tem que ser esse provocador, fala assim: "Tá, mas e se der errado?" Porque é aí que também é a beleza do negócio. Porque pensar é muito melhor do que sofrer na pele aquele problema. Porque aí se ele pensa e a gente consegue, por meio das cláusulas, mitigar esse risco, a chance de acontecer aquele problema que ele pensou, mas na pele, é muito menor de acontecer. Então acho que são 2 pontos Perfeito, legais. ótimo. Vocês também atuam no setor imobiliário, que é um setor que tem grande relevância, econômica. Se nós pensarmos aqui em Maringá hoje, nós temos em torno de 10.000 trabalhadores com carteira assinada atuando nesse setor. Então imagine a quantidade de empresas, de construtoras, de empreendedores que atuam. E quando vocês estão atuando, existe uma complexidade jurídica. O que é essencial para o investidor desta área? Poder fazer um investimento, ter tranquilidade, lá na frente. São vários tipos de investidores. A gente atua muito na estruturação dos próprios empreendimentos. E o mercado imobiliário, ele vem numa evolução muito grande. Então, se a gente enxergar, sei lá, algumas décadas atrás, as construções eram todas muito parecidas, principalmente aqui no interior, né. Sim. Então, pega os prédios de décadas atrás, eles eram muito parecidos. Só que hoje existe uma tendência muito forte, até pela necessidade das incorporadoras de se diferenciarem, de criarem empreendimentos diferentes. Sejam eles multiuso, então complexos que envolvem vários tipos de ocupação, né? Seja residencial, médica, comercial, shopping, estacionamento, teatro, enfim. Sejam, eh, por exemplo, condomínios horizontais de milhões de metros quadrados que na verdade viram cidades. E a partir do momento que há esse tipo de empreendimento, existe a complexidade de você regular. É como mais ou menos o papel de uma pensando a prefeitura, a legislação ela precisa regular a cidade. Só que quando você cria comunidades dentro de empreendimentos imobiliários tão grandes que vão reunir dezenas de milhares de pessoas, é importante você criar porque é uma pequena cidade. Então existe essa complexidade de você regular todo esse ecossistema. Então, isso é o que mais a gente tem feito. Só que e aí é importante para o investidor, porque existe o investidor que vai fazer o empreendimento, mas existe o investidor que vai adquirir.
o empreendimento. E aí a dica é entender, de fato, o que que ele está comprando, quais são as regras que vão ser aplicáveis, se a governança daquele empreendimento foi bem feita, porque, não quero puxar a sardinha para o jurídico, mas eu já vi muito empreendimento, assim, que muito bem construído, só que deu errado, porque não tinha uma governança bem pensada. Então acho que essa é uma dica importante. Perfeito. Essa semana eu estava olhando no Instagram e eu vi que vocês, né, Moreira e Suzuki está fazendo um processo seletivo para estagiários. Então vocês, né, estão fazendo de tudo. O vídeo é bem chamativo, bem focado na geração Z, né, na geração milênio. Então vocês têm ali, uma forma de atrair, lá dentro vocês vão desenvolver e reter esses jovens. É uma tarefa fácil para essa geração? Com essa geração? Não é, não é fácil, mas eu não concordo com as pessoas que simplesmente reclamam, sabe, da geração. Até, se você for ler, sempre a geração posterior vai dizer que a geração anterior ou que a geração anterior vai dizer da geração posterior praticamente as mesmas coisas, porque é um conflito geracional mesmo. Então acho que a gente tem que entender que são essas as pessoas que vão cuidar do mundo a partir de agora, né. Então não é um desafio fácil, mas é um desafio que a gente precisa tomar para si. E tá no DNA do escritório, né, então assim, o escritório já tem 14 anos, passaram centenas de pessoas já pelo escritório, e sempre com esse perfil de serem jovens. E a gente grande parte dos nossos advogados hoje, eles foram estagiários. Então a gente tem uma tendência de formar dentro de casa mesmo. Por quê? Porque por mais que as faculdades de direito, tanto locais quanto de qualquer lugar, sejam ótimas, é impossível dentro de 5 anos você agregar todo o conhecimento e todas as áreas do direito necessárias para um profissional. Então, esse é um dos grandes desafios, porque algumas dessas matérias que eles, têm que conhecer para poder aplicar lá no escritório, nenhuma faculdade do direito do Brasil, eu acho, vai ensinar. Então tem que ser ele tem que ter essa capacitação. Então a gente acaba sendo meio, entre aspas, "professor", né. É um desafio, mas é muito gostoso, assim, ver as pessoas crescendo é muito legal. Hoje nós temos o curso de Direito, é um curso que mais tem alunos aí no Brasil. É um curso que é exclusivamente presencial, né. E para os alunos que estão nos vendo e que de repente sonham atuar nessa área empresarial, que habilidades e competências eles têm que ir desenvolvendo desde a graduação, que você já falou que é importante, você leu bastante, você foi estudando durante, a sua formação, para que eles possam realmente ingressar e ter sucesso lá na frente. A gente está passando por uma transformação, acho que eu não gosto muito do termo, mas eu acho que é o que mais, define, que é a tal da disrupção. Porque eu falava assim, eu inclusive já gravei um podcast anos atrás para falar um pouco sobre isso, e um dos grandes desafios é a quantidade de pessoas que são formadas em direito, né, ainda que grande parte deles efetivamente não queiram atuar. Mas os que querem atuar, então vamos pegar o pessoal que tem inscrição ativa na Ordem dos Advogados, são mais de 1 milhão. Aqui no Brasil nós temos mais advogados do que no mundo inteiro somados. Aqui no Brasil a gente tem mais escolas de direito do que no mundo inteiro somados. Então, para você se destacar num ambiente como esse, você precisa realmente se diferenciar. Então e não tem uma receita pronta, mas é importante, essa foi a dica que eu dei naquele podcast, foi: qual é a sua diferenciação? Porque cada pessoa tem uma peculiaridade, tem uma personalidade, mas é importante querer se diferenciar, porque se você não se diferenciar, não tem como, é muita gente. Mas hoje é um debate que a gente teve recentemente no escritório, a gente está se deparando com a inteligência artificial, e está crescendo muito rápido, né. Então quem usava ChatGPT 1 ano atrás, hoje é uma coisa absurda. Então cada vez menos eu acredito que o conhecimento técnico, ele vá ser menos importante
eh, para a diferenciação. Então, eu sou da época que eu pesquisava em livro, jurisprudência, eu pegava nas RTs laranjinhas ainda na faculdade. Coisa que é impensável hoje. Então eu acredito que, além da diferenciação, hoje o que a gente acredita é que a capacidade de orquestrar a tecnologia é essencial, porque o mundo não vai ser de quem sabe mais, mas de quem consegue, acho que, operar mais a tecnologia. E na nossa área são as soft skills, porque assim, raciocínio crítico, eh, capacidade de equilibrar prato, como eu estava dizendo, negociação, relacionamento interpessoal, liderança, coisas que às vezes a gente acha que não são tão importantes, e hoje eu acho que vai ser o diferencial. Para a advocacia, essas vão ser as habilidades, tanto é que nos nossas trilhas de capacitação a gente está colocando um componente forte para isso, porque eu acho que é isso que vai mudar o perfil do profissional aqui nos próximos anos. E é interessante você dizer, hoje é um dos cursos que mais tem alunos, nós temos mais profissionais da área do que no mundo todo, mais faculdades, né, de direito no Brasil do que no mundo todo. Então, realmente, você ter só a sua formação técnica não vai ser suficiente. E daí a importância, né, de você escolher uma área, e além de você escolher uma área, você se especializar. Ou seja, a educação continuada para um profissional que quer se destacar é fundamental. Existe uma frase do Cortella que ele diz o seguinte, que o profissional medíocre, né, ele vai ficar numa vala. E se eu quero subir dessa vala, eu não tenho outra saída a não ser realmente me especializar, estudar, aumentar minha rede de contatos, né, isso você concorda que é fundamental então, né? É fundamental, educação para a vida toda, né. Eh, e tem, acho que 2 eixos. Um é a vertical de aprofundamento e especialização, mas eu acredito muito também no eixo horizontal, de que você precisa conhecer muita coisa, no sentido de variedade. Então o profissional completo hoje, ele precisa ser muito bom na sua especialidade, mas eu acho que o diferencial, ele vem das outras coisas, como eu disse. Então saber de economia, contabilidade, música, arte e cultura em geral, geografia, história, isso tudo, acaba moldando e criando esse diferencial. Porque se a gente for pensar apenas no conhecimento específico, muita muitas pessoas conseguem ter aquele conhecimento específico. Agora, aquele conhecimento específico aplicado dentro de uma cultura formada de várias multifacetado, vamos dizer assim, eu acho que esse é o que torna você diferente dos outros. Então, eu acho que essa é a dica. E você foi falando aqui como você buscava suas atualizações. Eu lembro que na minha época a gente tinha que fazer fila para pegar um livro para poder estudar. E quando você pegava o livro, você tinha um tempo curto para usar o livro e poder devolver, porque tinha gente na fila. Então a gente também enfrentava uma outra fila depois, que era a fila do xerox. Hoje aqui na UniCV, o nosso aluno de direito, por exemplo, ele tem a revista dos tribunais online, que para vocês profissionais é fundamental, porque sai um acordo hoje no tribunal superior, qualquer tribunal superior, amanhã já está publicado. Além disso, eles têm mais 4 bibliotecas virtuais. E a gente vê a dificuldade do nosso aluno ter acesso a isso. A gente enfrentava a fila para pegar o livro, enfrentava a fila para o xerox, certo? E a gente tinha que ficar no físico. E hoje eles têm toda essa facilidade e ainda tem aquela baixa aderência a essa tecnologia, né? E como você muito bem disse, não tem saída. Você tem que estudar e a tecnologia veio para ajudar. Então, você que é nosso aluno aí, utilize as bibliotecas virtuais. Você que é nosso professor, estimule os alunos a usarem, oriente como usar, porque faz toda a diferença na formação. Hoje é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Eu assino também, tá, a biblioteca virtual, essa inclusive que você mencionou. E eu, na minha história, assim, meu pai, mas eu também sempre gostei muito de livro. Só que eu desisti. Eu ainda era aquele que lutava
"Ah, não, porque vamos comprar livro", desistir. Hoje em dia no escritório a gente assina as bibliotecas virtuais e, cara, acesso imediato. É igual a Spotify, né. Antes, para ouvir música, a gente tinha que esperar no rádio ou comprar fita cassete, essas coisas. Hoje tem, tipo, qualquer música a qualquer momento. Hoje, o Exato. conhecimento é isso, não existe mais a barreira do conhecimento. Acho que a grande questão é a curadoria, mas você tem que se mover em direção ao conhecimento e não esperar, porque o conhecimento ele não passa por, eh, osmose, para usar um termo da tua é, Exatamente. Não passa por osmose não, é, você tem que buscar, você tem que ir atrás. é. Vicente, muito obrigado, né, passou rápido, 30 minutos, a gente falou sobre a importância do professor no começo, fiquei até emocionado e lisonjeado, né, falamos da importância de você ter uma formação consistente, técnica, e de você buscar uma especialização daquela área que você gosta, que você, né, quer ser um diferencial. E nós estamos falando aí para 140.000 alunos da nossa instituição, se você quiser deixar um recado para eles, independente da área que eles estejam fazendo, já falou da importância de estudar, de ter uma formação continuada, mas de repente tem mais ainda uma dica para um profissional que é um profissional de sucesso, né, de um escritório que é referência aqui para toda a nossa cidade e região. Gabriele, primeiro de tudo, foi muito rápido mesmo, porque é uma conversa muito prazerosa. Obrigado pelo convite mais uma vez, é uma honra. E além de amar estudar, amar o conhecimento, eu acho que você tem que amar o que você faz. É bobo, né, pode parecer, mas eu acredito que eu só cheguei até aqui porque eu realmente gosto do que eu faço. Porque se a gente todo dia a gente tiver que arrastar corrente para fazer aquilo que a gente faz, é mais difícil, né. Então, se vocês puderem ter o privilégio de trabalhar naquilo que vocês realmente amam, eu acho que é um grande propósito de vida. Então, muito obrigado, Vicente. Vicente Suzuki, do escritório Moreira Suzuki, aqui de Maringá, especialista em direito empresarial, aquisição, fusão, elaboração de contratos complexos, principalmente empresarial, na área imobiliária. Esteve aqui falando com os nossos ouvintes, vocês que estão na nossa rádio UniCV, e também, claro, vocês que vão assistir no YouTube. Então, lembrando, este podcast vai estar na Rádio UniCV e também no YouTube do nosso centro universitário. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por esse papo. Quero dizer para vocês que é importante você ter em mente que a educação transforma e ela abre portas para todos os profissionais. Então, um grande abraço, até o próximo podcast.